Padre, eu sei que o senhor é muito ocupado, mas quero deixar aqui um pouco das minhas dores. Aos 23 anos eu fiz um aborto por medo da sociedade. Fui covarde por não querer enfrentar as consequências. Padre, eu fazia parte de um ministério de música da minha paróquia, sempre frequentei a igreja católica e mesmo sabendo da dimensão do meu pecado, eu matei uma pessoa. Desde então eu me sinto um lixo. Depois disso nada deu certo na minha vida. Lutei para passar em um curso na faculdade federal e não consegui. Fui noiva e quando estava prestes a casar o rapaz não quis mais assumir o compromisso. Quando começo a fazer algum curso eu já desisto no meio do caminho. E agora estou bebendo e fumando. Sabe aquele papo de beber socialmente? Pois é, aos finais de semana, todo final de semana eu fico embriagada e fumo muito. Durante a semana não, mas a semana demora a passar. Sei que estou jogando a vida que Deus me deu fora. Segunda-feira eu acordo destruída e sempre penso, nunca mais eu bebo, nunca mais eu fumo. E já não aguento mais essa frase, porque sei que no próximo final de semana eu vou beber e fumar novamente. Nunca imaginei a minha vida assim. Todos me olham como a queridinha, mas ninguém sabe o que faço lá fora. Levo uma vida aparentemente normal. Trabalho, tenho namorado, tenho amigos, tenho uma família maravilhosa, que já enfrentou o problema do álcool por parte do meu pai. Meu pai sempre foi um alcoólatra. Eu vi a luta da minha mãe para ajudar meu pai, e eu ficava indignada com isso. E agora eu estou repetindo tudo, fazendo tudo da mesma forma e indo para o mesmo buraco. Padre, choro constantemente por não saber o que fazer. Eu quero mudar a minha vida, mas não sei como. Eu não quero mais isso. Não quero mais máscaras de boa menina que frequenta a igreja, que frequenta a canção nova e depois faz tudo errado. Me sinto sozinha, sem ninguém e às vezes me desespero. Quero sumir, tenho até medo de morrer. Não esqueço o que fiz no passado, mesmo já tendo me confessado várias vezes. Tenho medo de me encontrar com Jesus pessoalmente. Padre, estou sozinha. Por favor, me atenda. Não vou dizer o nome, é claro, não vem ao caso, mas eu faço questão de atender essa menina aqui, de maneira pública, porque eu sei que esse é o sofrimento de muita gente. Agora vou lhe dizer, minha filha, que o primeiro passo você já está dando. A sua frase aqui é a chave de tudo isso. Eu não quero mais isso. O grande problema do vício é que ele mexe justamente na nossa capacidade de querer. Pode observar. Toda vez que nós nos prostramos diante de uma realidade que nos destrói, o nosso querer está de joelho também. Eu vejo isso nos relacionamentos, minha gente. Existem pessoas que vão estabelecendo vínculos que são tão dominantes, são tão destrutivos que aquela pessoa já se sente incapacitada de reagir. É o que eu trato no meu livro, Quem Me Roubou de Mim. O mesmo acontece com o vício. O vício nos coloca de joelhos, mas não para rezar, mas para ficar submisso. O vício mina a nossa vontade. Socialmente ele vai assumindo o comando. Quando a gente começa a beber uma dose de uísque e acha que aquilo não tem problema, ou como a gente começa a tomar um vinho todos os dias, e de repente uma cerveja todos os dias, aquilo que era só no final de semana começa a vir uma vez por semana. Tinha uma campanha de cerveja aí que queria fazer a quarta-feira o dia da cerveja, se lembra o ano passado? Que sexta-feira já é o dia da cerveja. Alguém disse isso, nós acreditamos, e muita gente vive essa consagração, né? Quiseram fazer a quarta-feira mais um dia. Qual que é o grande interesse das indústrias do cigarro e da bebida? Gerar cada vez mais um consumo. Qual que é o grande objetivo do traficante? Gerar cada vez mais dependentes. E fazer com que esses dependentes fiquem de joelho. Por quê? Porque quer que eles sejam cada vez mais dependentes daquilo que eles oferecem. É poder econômico atrás de tudo isso, minha gente. Então o vício vai entrando na nossa vida assim, de maneira socializada, como com tanta coragem você teve de assumir. Eu gosto muito de pessoas que são capazes, sabe, gente, de num primeiro momento assumirem para si mesmas que são hipócritas. A pior coisa que existe nessa vida é a hipocrisia, porque ela nos mascara e ela nos impede de alcançar o crescimento que a gente precisa.
A gente precisa ter coragem de assumir os nossos erros. A gente precisa ter coragem de falar das nossas fraquezas. Outro dia mesmo eu estava atendendo uma pessoa que deve estar me assistindo agora, que foi estuprada a vida toda pelo marido da mãe, pelo padrasto. E ela carrega esse peso sozinha até hoje, porque ela não teve coragem de contar para ninguém. Ela me contou isso através de um e-mail, e quando eu disse para ela: minha filha, você precisa desabafar, você precisa ter coragem de falar disso para alguém. A resposta dela: padre, eu não tenho coragem de tocar nessa história. Verdade. Muitas vezes a vida é tão pesada, o acontecimento é tão pesado, a hipocrisia é tão grande dentro de nós, que nós não somos capazes de abrir a mesa, a carta e mostrar. Nós temos vergonha. E você, minha filha, já tem uma coragem de dizer isso. Eu não quero mais isso. Então veja bem, você tem uma primeira reação de vontade diante daquilo que lhe escraviza. Esse é o primeiro passo. Agora, o que é interessante é que você tem consciência que a água deste rio não nasceu agora. Este rio que está alagando a sua vida, inundando tudo aquilo que você ama, que está destruindo, este rio que está entrando pela sua casa e destruindo a sua estrutura, ele não nasce agora. Ele está diretamente ligado a um erro do passado, que você não se perdoou, que você já até confessou, já até recebeu esse perdão de Deus, através do sacerdote que lhe atendeu, mas você ainda não se reconciliou. Então veja bem que o alcoolismo e o fumo são duas consequências de um pecado ainda não costurado aí dentro de você de um jeito certo. É igual uma cirurgia que ainda está aberta. A sutura não foi feita. E esse é o grande problema, minha gente, de muitos de nós. Nós temos acontecimentos do passado que ainda sangram no dia de hoje. Nós ainda não estamos reconciliados com isso. Aquela escolha errada, aquela coisa difícil que nós vivemos, aquele aborto, aquela traição, aquela infidelidade, ainda continuam sendo determinantes para nós hoje, mesmo a gente já tendo confessado, mesmo a gente já tendo dito que não queremos isso mais. Mas o que falta? A abertura para que este querer se fortaleça todos os dias. A ação de Deus, eu não tenho dúvida disso. Deus quer que todos nós sejamos livres. Deus não nos quer subservientes, não quer que a gente seja submisso àquilo que nos destrói. Isso é negação do amor. Toda pessoa que ama, mesmo que seja marcada de limites e por pecados, ela jamais vai querer que a pessoa amada esteja submissa a alguma coisa que a destrói. É o contrário. Quando nós amamos alguém, nós queremos promover. Aliás, é um bom sinal para a gente saber se o outro nos ama ou não, é a gente prestar atenção se ele nos promove ou se ele nos esconde. Se ele nos promove ou se ele nos joga para baixo. Quem ama não quer o outro vivendo dependências negativas que destroem. O amor, ele é naturalmente libertador. E aí que está a grande questão. Fortalecer este querer. Deus quer que você seja livre. Deus já lhe perdoou deste pecado. Agora você precisa acreditar nisso. Como? Na sua experiência humana, nas suas escolhas humanas, nas suas atitudes humanas, é preciso haver hoje um espaço para o fortalecimento do querer. Eu admiro muito a pedagogia dos grupos dos alcoólicos anônimos. Por quê? Eles vivem um dia, eles vivem o momento. Por hoje não. É igual o PHN. Hoje eu quero viver a sobriedade. E eu faço aquela ficha que eles levam. Meu pai frequentou a AA durante muito tempo, minhas irmãs também. Aquela ficha do AA é para nos recordar que nós estamos compromissados. Em parar de beber? Somente não. Em devolver a alegria à nossa casa, que o álcool roubou. Aquela fichinha me recorda que eu preciso estar compromissado com aquilo que eu amo. Você vai trocando de ficha, não é isso?
aquilo vai mostrando que nós vamos fortalecendo o nosso querer. Gente, toda terapia que quer ser reconstrutora precisa trabalhar com metas. Então você bebia 10 cervejas, você diminui para 5, aí você diminui para 4, ou então você toma aquela coragem, de homem e de mulher de coragem, né? Que tem que ter pulso, tem que ter força, para dizer, eu não quero mais isso na minha vida, vou tirar.